Olá, eu sou a Alexandra, uma das professoras da Unicresce. Bom, na realidade a minha trajetória ela é bastante diversa, né? Eu comecei como estudando economia, me formei em economia pela UF, mas na economia eu sentia falta um pouco de entender por que o cliente compra sem ter dinheiro. A economia ela é muito clara nisso, você tem ofertantes e demandantes e você compra de acordo com a sua restrição orçamentária, você vai até um ponto e depois você não compra mais. Já o marketing, e foi onde eu comecei a minha trajetória, depois que eu saí da faculdade de economia, mostrou exatamente o contrário, que o consumidor muitas vezes compra sem ter o dinheiro, e ele ainda é feliz por conta disso. Então eu comecei essa trajetória depois da economia, fui para o marketing, mas sempre sentindo falta da qualificação permanente. E aí eu fui fazer meu mestrado em engenharia de produção na COP. E lá eu defendi a minha dissertação na área de ciência e tecnologia no Rio de Janeiro. Olha, na realidade o marketing ele está na nossa vida o tempo todo, né? Na hora em que a gente não vem trabalhar de pijama, a gente está trabalhando o marketing. Na hora que a gente decide fazer uma qualificação, na hora em que a gente se encontra numa instituição como, por exemplo, a Unicresce, a gente está trabalhando a questão do marketing. O marketing é saber primeiro se vender, o primeiro produto somos nós mesmos, primeiro produto. E depois, claro, saber entender as necessidades e, mais do que isso, os desejos dos consumidores. Porque eu sempre falo, na realidade, quando a gente fala em necessidade é muito básica. São 2 pares de sapato, 2 mudas de roupa, um prato com arroz e feijão na mesa e um teto que não precisa ser seu, você precisa ter dinheiro para pagar o aluguel. Todo o resto é desejo transformado em necessidade. Que no caso, particularmente das meninas, aí eu me incluo nisso, responde por uma frase muito conhecida chamada "eu mereço". Já faz há um bom tempo que o corretor ele tem que deixar de ser o corretor, ele tem que ser um provedor de soluções. Ele tem que entender quais são as reais necessidades, quais são os reais desejos, o que move esse consumidor, esse cliente dele, que está cada vez mais informado, que já muitos fizeram o dever de casa, pesquisaram antes, já chegam com embasamento, e esse corretor precisa entender de fato o que aquela pessoa, o que aquela família deseja, até onde ela pode ir. E esse corretor tem esse papel fundamental. Ele não é vendedor, como eu falei, ele é um provedor de soluções. E aí é que é a necessidade do marketing. Porque, por exemplo, se a gente trouxer um pouquinho para a área de produto, o que faz com que uma pessoa compre ovos de Páscoa e parcele em 12 vezes sem juros? Isto não é racional e ela ainda é feliz. Então o marketing ensina exatamente isso. A gente tornar racional o irracional. E aí a necessidade da qualificação nessa área para poder dialogar, interagir e fundo exatamente na alma desse nosso consumidor. A qualificação ela precisa ser permanente. Não tem mais espaço para uma pessoa que não esteja atualizada. E nesse caso, na nossa sociedade, nós temos os mais variados tipos de grupos. Nós temos idosos que têm uma determinada demanda, nós temos solteiros que têm outra demanda, nós temos o segmento LGBT. Se a gente comparar o LGBT com o segmento hétero, o LGBT gasta mais no acabamento de um imóvel, ou seja, além disso a gente tem diferentes gerações aí convivendo, a gente tem desde quem nasceu antes da Segunda Guerra Mundial, até quem, por exemplo, nasceu em 1992, que já é outra geração e que já está chegando ao mercado de trabalho. Então este corretor, ele de fato precisa se qualificar para poder falar a linguagem dessa sociedade.
senão ele vai ficar para trás. Né? E não basta só agora, eu fiz o curso e eu tenho a minha carteira e eu posso sair vendendo. Não é por aí mais. Né? Principalmente ainda numa época de contenção de gastos, como a gente tem agora. Né? A crise, o dinheiro existe, mas ele está guardado. E aí precisa ter o profissional fazendo a diferença, sabendo como abordar esse cliente, para poder fazer com que ele compre, seja feliz, mas seja um feliz consciente. Por quê? Quando ele é feliz conscientemente, ele quer voltar. E aí esse corretor fideliza esse cliente. Olha, eu sou uma absoluta fã das universidades corporativas. Eu acho que essa é a necessidade, essa é a tendência do mercado. Eu parabenizo o Cresce por essa iniciativa. É importante a gente desenvolver as competências, formar esses profissionais, né? Permitir um espaço de atualização. Então, a universidade corporativa tem esse papel, porque a universidade, de uma maneira geral, ela forma, ela informa e ela forma. Mas são exatamente esses espaços da universidade corporativa que vão direcionar o conhecimento, né? Que vão permitir com que esses profissionais possam atender melhor os seus clientes, né? Possam falar com mais consistência, possam ser os provedores de solução. E aí entra o papel da universidade corporativa. Olha, eu sempre acreditei que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então, que bom vê-los aqui, que bom saber que nós podemos contar com a confiança de vocês, né, para esse nosso trabalho. E nós estamos aqui à disposição para caminharmos juntos. Né? Eu sempre acredito que a cada degrau que a gente sobe de conhecimento, a gente deve subir um de humildade também. Né? E é essa humildade que vai nos permitir a caminhar sempre no sentido do conhecimento, no sentido da qualificação e no sentido exatamente de devolver, na forma de um bom atendimento, na forma de busca de soluções adequadas, a confiança que esse cliente vai depositar no nosso trabalho e que fará com que ele queira voltar e seja fidelizado.